Olá, vim falar com vocês de novo sobre um maravilhoso curso que eu estou liderando, que vai falar sobre autoestima. Muita gente me pergunta, mas Aline, por que autoestima? O meu problema é dinheiro, o meu problema é relacionamento, o meu problema é minha saúde. Muita gente está me questionando isso. E eu vim explicar para vocês por que eu decidi começar no primeiro mês falando já sobre autoestima. E só depois a gente vai trazer os outros temas. Autoestima, ela é muito mais importante do que a gente pensa. Ela não é vaidade, ou algo que eu deveria resolver depois, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver com a produtividade em dia. Minha querida, meu querido, presta atenção. Vamos sem rodeios falar sobre isso. Essa é a maior mentira que já te contaram, que a sua mente te contou, que seu problema é outro, não é esse. Eu sei que vocês estão preocupados achando que autoestima é egoísmo, ou que você precisa servir, se doar, ou focar mais no espiritual. E eu te digo, não existe um ato mais espiritual do que honrar a criação divina, que você é. Quando você se anula, quando você diminui, quando você tem a sensação de que você é inferior, você está dizendo não para a obra de Deus. Isso não é humildade, é autossabotagem disfarçada de espiritualidade. A leveza que a gente busca, a conexão profunda com o Criador, ela só acontece quando você está inteira, inteiro. Quando você se permite receber o amor divino que já é seu. E isso começa através da sua autoestima. A mulher ou o homem faz acontecer, que é produtiva, produtivo, que corre atrás do dinheiro, que não para. Eu sei que você pode estar pensando, autoestima é para quem não tem o que fazer. Meu problema é real, é falta de tempo, é o dinheiro, ele não se multiplica. E eu te pergunto, quantas vezes você se sentiu exausta, exausta, sentindo que nunca era o suficiente, mesmo fazendo tudo? Quantas vezes você se cobra por não ter mais, por não ser mais, por não conseguir descansar? Isso não é falta de produtividade, minha linda, meu lindo. Isso é autossabotagem gritando que você não se sente merecedor, merecedora do sucesso que está vindo, ou que você precisa se esgotar para provar o seu valor. O dinheiro flui para quem se sente digno de recebê-lo. A prosperidade não é sobre fazer, é sobre ser merecedor e merecedora. E isso começa na sua autoestima. Se você gosta de dados, de lógica, de provas científicas, eu sei que você pode estar cético. Como pagar um curso de autoestima, de autoajuda, pode ter ciência por trás disso? 21 dias de meditação sobre autoestima? Qual é o retorno disso? E eu te digo, a neurociência já provou que a forma como você percebe a sua autoimagem impacta diretamente na sua biologia. Bruce Linton, com a biologia da crença, mostra como as suas crenças sobre si mesmo, si mesma, ativam e desativam os genes. A sua autoestima não é conceito abstrato, é um software que roda no seu cérebro, ditando suas relações hormonais, seu sistema imunológico, sua capacidade de resiliência. Quando você muda este software, você muda a realidade biológica mental. E sim, para reprogramar o seu sistema, esse curso vai ser muito útil. Então, é fundamental que você se dedique por esses 21 dias. Ele vai impactar a sua saúde, o seu dinheiro, o seu relacionamento. E isso é um investimento inteligente que você pode fazer por você e para você. Então, por que a gente vai começar justo pela autoestima, tendo tantos outros temas? Porque a autoestima não é um luxo, ele não.
Não pode ser algo extra, algo que você vai resolver quando você tiver tempo ou algo para depois. É o alicerce. Sem esse alicerce, a casa fica rachada, não importa quantas camadas de tinta você passe nas paredes. Prosperidade, relacionamento, saúde, a casa vai continuar cedendo. Sem autoestima, você não vai se permitir receber nem o amor de Deus, nem o dinheiro, nem o descanso, nem o carinho do parceiro. Sem autoestima, você se anula, você diz sim para o que te adoece e não para o que te nutre. Sem autoestima, você se compara e se sabota. Você se sente em dívida, sempre correndo atrás de um ideal inatingível. Sem autoestima, você não consegue colocar limites, e aí o caos externo vira um caos interno. A escolha de cuidar da sua autoestima não é um desvio de rota, é um atalho mais rápido e mais sólido que você pode ter e para o que vem. O ponto de virada, onde você para de construir castelo de areia e começa a identificar a vida que você realmente merece, sobre como uma rocha firme. Esse mini curso de 21 dias não é sobre se achar bonita, bonito. É sobre reconstruir a sua estrutura interna, reprogramar o seu subconsciente e instalar a verdade de que você é digno e digno e merecedor, merecedora de ser amada. É um investimento que você vai fazer em você para destravar todas as outras áreas da sua vida. Então a pergunta não é se eu preciso disso, a pergunta é quanto tempo mais você vai esperar para construir a sua vida sobre o alicerce inabalável. Então vamos lá. Quando foi a última vez que você parou de verdade? Não parou porque estava doente, não parou porque tinha, não tinha escolha. Parou porque quis, porque sentiu que merecia, porque achou que estava tudo bem parar. Se você teve dificuldade de lembrar, isso não é coincidência. Existe algo dentro de você que associa parar com perigo. Não com preguiça, não com falta de disciplina, com perigo. Como se fosse irresponsável, como se o mundo fosse desabar se você soltasse. Como se você precisasse provar o tempo todo que está fazendo o suficiente. Isso tem um nome e tem uma origem. A maioria das pessoas acha isso que são traços de personalidade, mas eu preciso te dizer uma coisa que muda como muita gente vê isso. Isso não começou com você. Bert Ehring, o criador da constelação familiar, passou décadas estudando como os padrões emocionais atravessam gerações inteiras dentro da família. Ele mostrou que carregamos sem perceber a história dos que vieram antes de nós. E quando você entende isso, muda muita coisa. Tem pessoas nesse grupo, e talvez você seja uma delas, cujos avós e bisavós não podiam parar, literalmente. Porque se parassem, sofreriam consequências reais, violência, humilhação e punição. No Brasil, isso não é uma metáfora, é história. Descendentes de pessoas escravas carregam no sistema nervoso uma história muito antiga. Parar é perigoso, parar é preguiça, parar é motivo de punição. Isso não é teoria, é o que o seu corpo aprendeu através da sobrevivência. E se esse aprendizado passou geração após geração, silêncio, inclusive, mas absolutamente real. Você não herdou só os olhos da sua avó, você também herdou o ritmo dela, o medo dela e a urgência dela. Dentro desse sistema existem uma figura que define como você se relaciona com o movimento, com o dinheiro, com a autoridade e com o descanso. Então, o pai, ele é presente ou é ausente, é a primeira recorrência que você teve como funciona o masculino. Como se ganhar dinheiro, como se construir algo, ser seguro, confiar, se você pode receber ajuda, ou se precisa se virar sozinho, sozinho. Quando o pai estava sempre acelerando, sempre trabalhando, sempre em movimento,
Você aprendeu que o movimento era valor. Quando o pai nunca parava, você internalizou que quem para falha. Quando o pai carregava nas costas a pressão de provar que era capaz, você herdou essa pressão como se fosse sua. E talvez nem seja sua, talvez nunca tenha sido. Bruce Linton, biólogo e autor da biologia da crença, mostrou através de décadas pesquisas nas nossas células, respondendo às crenças herdadas, não só às nossas próprias crenças. O ambiente emocional em que crescemos programa literalmente como nosso sistema nervoso reage ao mundo. Então, quando você sente aquela ansiedade de estar parada, aquele desconforto de não estar produzindo, não é fraqueza, é programação, que provavelmente veio de antes de você, genético. E aqui vem mais um ponto que eu quero conversar com vocês. Quando a gente fala de curar a relação com os nossos pais, muita gente me pergunta, mas Aline, isso não é trair o meu pai? Não é uma ingratidão? Honrar não é carregar. Você pode amar o seu pai, a sua mãe, profundamente, pode reconhecer tudo que eles fizeram, tudo que carregou por eles e para eles, tudo que ele não teve como te dar diferente. Você pode honrá-los com tudo no coração e, ao mesmo tempo, viver diferente. Isso não é rejeição, isso é evolução. Ellinger dizia: a melhor forma de honrar os que vieram antes é viver com mais leveza do que eles viveriam. É pegar o que eles construíram e ir além, não repetir o peso que eles carregavam. Você não quebra o ciclo brigando com a história, você quebra o ciclo acolhendo, conscientemente e escolhendo o que herda e o que devolve. Durante essa aula, a gente está olhando fundo para isso, para entender o ritmo, qual a figura define nossa relação com o movimento, com o dinheiro, com o descanso e quais os padrões. E quando você está carregando sem perceber, e vamos abrir espaço para uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito com essa profundidade. E eu pude honrar tudo o que veio antes de mim e ainda assim me permitir parar. Não é uma pergunta simples, mas é uma pergunta séria. E aí, você sente que você pôde? Se eu pudesse honrar tudo o que veio antes de mim e ainda assim me permitir parar, e eu pudesse honrar tudo o que veio antes de mim e ainda assim me permitir parar. Se questiona, vibra, pensa sobre o assunto. Com a baixa autoestima, ela sabota todas as áreas da nossa vida. Ele é um alicerce de tudo. E eu sei que muitas vezes a gente até entende que isso é na cabeça, quer dizer, entende isso na cabeça, mas na vida real é diferente, é mais difícil. Você se pega pensando, mas Aline, eu sou uma mulher forte, sou inteligente, eu dou conta de tudo. Eu já vi milhões de livros, já fiz terapia, já meditei. Por que então a minha vida ainda não flui como eu quero? Por que eu me sinto tão exausta? Porque parece que eu estou sempre correndo atrás do rabo. No seu relacionamento com o dinheiro, com a prosperidade, eu vejo isso há muito tempo. Mulheres e homens que trabalham duro são super competentes, mas o dinheiro é uma luta. Ou eles vêm e vão, ou eles nunca são o suficiente. Ou você sente uma culpa enorme em receber mais do que os seus pais, mais do que o seu parceiro. Você se pega pensando, será que eu mereço tanto assim? Se eu tiver muito além, vai me tirar? Alguém vai me tirar? Essa é a baixa autoestima gritando. Você não é digna, você não é uma boa o bastante para ser abundante.
E aí, o que acontece? Você se auto-sabota, se endivida, aceita menos do que merece, trabalha até a exaustão, porque acredita que só o esforço sobre-humano vai te trazer o direito de ter tudo que faz sentido. Nos seus relacionamentos, aos relacionamentos, aqui a baixa autoestima faz um estrago enorme. Você se anula para agradar, tem medo de dizer não para não perder o outro, se abandona para caber na vida. Na sua saúde, o seu corpo, o seu tempo viram um inimigo. Você se critica no espelho, não gosta do que você vê, você se pune com dietas malucas, se joga na comida como forma de compensação emocional, ou o corpo começa a gritar com dores ou doenças. Na sua carreira, o propósito de vida, você tem potencial gigante. Eu sei que tem, mas a baixa autoestima te trava. Você tem medo de arriscar, de se expor, de cobrar o seu valor. E na sua relação espiritual e com Deus, essa é a mais sutil e muitas vezes a mais poderosa. Você acredita em Deus, tem a fé, mas sente que nunca é suficiente. Pede, 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 mas não sente que recebe. Acha que precisa ser perfeito, precisa para ser perfeita para ser ouvido. Percebe como a baixa autoestima não é só gostar de alguém em si, é uma programação do seu software rodando em segundo plano no seu sistema, que distorce a sua percepção de realidade e te faz tomar decisões que te levam para o lugar onde a dor e a escassez, onde a dor, a escassez e a exaustão. Eu tô cansando. É como o Dr. Joseph Ledoux, um neurocientista incrível, explica. Nossas emoções e medos são programados no nosso cérebro, lá na amígdala. E essa programação muitas vezes nos faz reagir de forma que nós não nos serve mais. É um sistema de proteção que com baixa autoestima vira um sistema de autossabotagem. Eu sei que muitos de vocês já tentaram mudar alguma coisa na vida de vocês, se comprometeram, e daí ficaram muito chateados quando não conseguiram. Foi como se tudo voltasse ao normal depois de muito tempo tentando. É como se a gente vivesse naquele piloto automático, né? Nós somos sempre puxados de volta ao ponto de partida. A gente se culpa, a gente acha que é falta de força, mas a verdade é que o nosso cérebro, ele está fazendo o trabalho dele. Ele ama o conhecido. Mesmo quando o conhecido dói, mesmo quando o conhecido te mantém presa nesse ciclo de controle, ou te faz viver como personagem, que não é o protagonista da sua história. A gente acostuma com a família, com o familiar. E o cérebro cria atalhos, trilhos neurais para nos manter ali, dentro daquilo que ele conhece. A neuroplasticidade em ação, ele trabalha contra a gente. É por isso que a gente fala tanto sobre 21 dias. Não são números mágicos, aleatórios. É pura ciência. Dr. Maltz, um cirurgião plástico, escreveu um livro chamado Psicocibernética, lá nos anos 60. Ele observou que seus pacientes levavam, em média, 21 dias para se acostumar com a nova imagem, um novo corpo. Essa observação foi fundamental para entendermos que este é o tempo que o cérebro precisa para começar a construir novas trilhas neurais, para consolidar um novo hábito, para aceitar uma nova realidade. Então, pensa assim comigo.
Quando você propõe a meditar e a se conectar com a sua nova verdade e a se ver como protagonista, não mais como um personagem, você está pavimentando uma nova estrada para o seu cérebro. Nos primeiros dias podem ser que você sinta resistência, que a mente te puxe para os velhos hábitos. É como tentar dirigir em uma estrada de terra ao lado de uma autoestrada pronta. Mas dia após dia, a cada meditação, a cada reflexão, você está colocando uma nova camada sobre esse asfalto, nesta nova estrada. Em 21 dias, o que antes era esforço começa a se tornar algo natural. O novo padrão de pensamento, a nova forma de sentir, a nova escolha de confiar em Deus e na sua própria autoridade interna começam a se integrar. O seu cérebro começa a reconhecer esse novo estado como normal, como o seu novo lar. E aí que tudo muda. Não porque você virou uma pessoa nova, mas porque você finalmente se encontrou com quem você já era. Antes das cobranças, antes das crenças herdadas, antes de ter aprendido que precisava se diminuir para ser aceita. 21 dias não transformam a sua vida. Eles devolvem você para você mesmo. E a partir daí, sim, tudo muda. Então, o nosso cérebro, ele é incrível. E ele se adapta. Mas a gente sabe que a mudança não é só na cabeça. Ela precisa ser sentida, vivida, encarnada. E é aqui que entra a calibração da sua alma, a reprogramação da sua essência. Muitos de vocês já tentaram meditar, leram livros, fizeram cursos, mas sentem que não conseguem focar, ou que a mente não para. Eu te digo isso, é normal. Não é porque vocês não são espiritualizados o suficiente, é que a gente precisa de uma tecnologia que converse com todas as nossas camadas do nosso ser. Esses 21 dias que a gente vai além das meditações normais, a gente vai usar tecnologias multidimensionais que eu canalizei e que integram o que há de mais profundo na espiritualidade através das práticas da neurociência. Vamos acessar o seu subconsciente, onde estão guardadas as crenças mais profundas, aquelas que você nem sabe que tem, mas que estão criando a sua realidade. É como se a gente estivesse fazendo uma faxina energética profunda. Vamos convidar a luz divina, os anjos, para que, com muito amor e segurança, eles ajudem a identificar e a liberar as crenças antigas que não te servem mais. Aquelas crenças de que não é o momento certo, de que você não merece, que precisa se sacrificar para ser amada. Tudo isso é como uma mochila pesada que você carrega e 21 dias é o tempo que a sua alma precisa para começar a soltar esse peso. A cada meditação, a gente não está pensando positivo, a gente está baixando downloads energéticos de novas verdades para o seu subconsciente, para as suas células. Estamos ensinando o seu corpo, a sua alma, que é seguro ser você, é seguro receber, é seguro prosperar com leveza. E não, não é misticismo demais, é ciência da energia. É como o doutor de Pá, que eu chamo, campo de todas as possibilidades. É a sua capacidade inata de criar a sua realidade, alinhando o seu coração com a sua mente e a sua alma. Você não precisa ser espiritual para fazer isso funcionar. Você já é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Você só precisa se abrir para as possibilidades de que existe uma inteligência maior, uma energia mais amorosa, que quer te apoiar.
21 dias é o tempo mínimo para que a sua alma comece a se lembrar da sua essência, para que você comece a sentir a coerência entre o que você pensa e o que você sente, e o que você manifesta. É o tempo para você começar a honrar a ancestralidade, carregar o peso dele, abrir mão de carregar esse peso dele. Então, meus amores e amoras, vocês viram? 21 dias, a gente não vai só meditar. A gente vai reprogramar o seu cérebro, validar a sua alma. É uma jornada completa para desenhar quem você quer ser, destravando assim a vida que você merece. Não é sobre perfeição, é sobre permissão. Permissão para você ser você mesmo, para manifestar os seus sonhos, para ter relacionamentos leves, para ter uma relação saudável com o dinheiro e com o seu corpo. Eu desenhei cada um desses 21 dias com a minha experiência de anos, aplicando o Theta Healing, constelação, apometria, neurociência, tudo de forma simples e prática, para que você possa acessar o seu poder interior. Você está pronto, pronto para esse passo, para se dar esse presente, para começar a construir a sua nova realidade, uma realidade de leveza e abundância e amor incondicional? E aí você já sentiu, já se viu tomando essa decisão linda, se comprometendo com uma mudança em apenas 3 semanas e puf, sumiu? Ou pior, você já se pegou dizendo, eu já tenho tudo isso aí, né? Já li todos os livros, já fiz os cursos, mas por que ainda está igual? Eu sei que é assim. A resposta não está em um lugar mais simples do que você imagina. No seu cérebro. O nosso cérebro é uma máquina que foi projetada para poupar energia. Ele ama o conhecido, o previsível. Para ele, o familiar é seguro, mesmo que possa nos manter nesse padrão de escassez. Um relacionamento tóxico ou de crenças de não merecimento, ele não está te sabotando, ele só está te protegendo. É por isso que quando você tenta algo novo, como meditar, se priorizar ou dizer não pela primeira vez, ele liga o alerta vermelho. Perigo, isso é novo. Volte para o que você já conhece, que é seguro. E aí inicia a nossa procrastinação. Bom, isso não é mágica, instantânea. É permissão para o seu cérebro criar uma nova autoestrada. É dar a ele dados novos, conscientes, que provém essa nova forma de ser, mais leve, mais confiante, mais próspera. Não é só possível, mas é seguro e prazeroso. Em 21 dias de meditação, cada reflexão, você será colocado em uma nova camada. Agora que entendemos como o nosso cérebro se adapta e cria esses novos caminhos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Porque não é só cérebro que reprograma. A sua alma também passa por calibrações profundas. E é aqui que a gente acessa a verdadeira tecnologia da transformação. Seu corpo é o seu maior mensageiro, um arquivo fiel. Ele roda 95% da sua vida, criando uma realidade que você percebeu. Sua alma tem uma linguagem própria de campo energético, que irradia tudo o que você realmente acredita. E é esse campo que o universo lê. E muitas vezes, o que ele lê são programas antigos, crenças de não merecimento, de escassez, de que o amor tem um preço, de que o preço de lutar para conseguir. Nesses 21 dias de meditação, é tecnologia multidimensional.
que acessa o campo da alma, o campo do inconsciente. Ela não cria novos trilhos no seu cérebro, mas fala diretamente da sua essência. É um antivírus poderoso que vai desinstalar esses programas antigos e instalar novas verdades. Como funciona na prática? Diálogo com o seu inconsciente. Através da meditação guiada, você vai sentir, vai provar para você mesmo que é seguro, indiferente agora. Que é seguro receber, que é seguro prosperar. A gente não briga com o nosso inconsciente, a gente educa com amor. A gente se libera também, né, dos pactos, dos acordos, dos votos invisíveis, daquelas regras que absorveu na infância, da família, que diziam que o amor tem um preço que você não pode escolher. Também instalamos novas verdades, downloads energéticos, no lugar da culpa, do medo, do não merecimento. A gente vai preencher cada célula com a certeza de que eu sou digno de amor incondicional e eu mereço prosperar com leveza. E que eu já sou o suficiente. Isso não é repetir as frases. São downloads energéticos. Preencha. Muitos de vocês me dizem, Aline, meu problema não é autoestima. Acredite, os nossos problemas começam na autoestima. Essa calibração da alma é o que vai impactar diretamente todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos se tornam mais leves, seu dinheiro flui mais fácil. Tudo com mais facilidade. Saúde e equilíbrio. É um processo de dentro para fora. Simples, mas profundamente transformador. Você não precisa ser perfeito, perfeito. Você só precisa se dar permissão. Permissão para descansar sem culpa. Permissão para receber sem medo. Permissão para se colocar em primeiro lugar sem sentir que está abandonando ninguém. Este é o momento que você finalmente destrava para reconectar com você. Até!